Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 4 de maio de 2020. Estou aqui com vocês novamente para orientá-los a respeito de algumas atividades que eu postei no Classroom, tá? Nós já vamos começar a apostila 2, então, por favor, quem não providenciou, por favor, providencie o quanto antes para que não fique atrasado com relação aos conteúdos, certo? Gostaria de pedir para vocês, para que se tiverem qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Eu estou à disposição de vocês para auxiliá-los, ajudá-los, se vocês não entenderem qualquer explicação minha aqui ou ficarem em dúvida quando forem resolver as atividades, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, na apostila 2, a gente vai começar a ver algumas maneiras de como a gente pode interpretar um texto. O que nós vimos na apostila 1, e eu estou frisando isso em todas as videoaulas, a questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá? E do título, tá? Quando a gente lê um texto, a gente cria ali, num primeiro momento, certas expectativas, né? A gente cria automaticamente algumas questões, algumas perguntas a respeito daquele texto, né? E essas questões, essas perguntas, elas só vão serem satisfeitas ou não no decorrer do texto. Então, para começar, o título é algo muito importante. Eu sempre falo isso para vocês, que o título, ele envolve tudo aquilo que diz respeito à criatividade, ele chama atenção para o leitor para aquele texto. Aí é o título que vai despertar o interesse do leitor de ler um determinado texto. E isso é muito interessante, porque se o título não for criativo, não for interessante, talvez o leitor não tenha a disposição, né, o chamariz ali para ele poder ler o texto. Então, atente-se ao título, tá? Depois do título, vocês vão perceber que nesse texto que vocês lerão sobre Rômulo e Remo, tem uma pintura, uma imagem. Atente-se a essas imagens, as personagens dessa imagem, a caracterização delas, o local, tá? A fisionomia, tudo aquilo que nós aprendemos lá no módulo 1, na apostila 1, que diz respeito a o corpo. Eu costumo falar para vocês que o corpo fala muito. Então, atente-se a tudo isso que o corpo está querendo falar. Porque tanto o título quanto a imagem, elas vão dialogar com o texto. Elas têm algum motivo de estar ali e tem relação com o texto. A questão é saber se aquilo que nós imaginávamos que pudesse ser, ou que a história que pudesse ter ali antes de ler o texto, se aquilo vai se concretizar ou não. Ou seja, a gente imagina um determinado tipo de texto, vamos supor vocês quando forem ler, quem não conhecer a história do Rômulo e Remo, né? Vai criar expectativas, e essas expectativas vocês vão saber no decorrer da leitura do texto se aquilo que vocês pensavam realmente está acontecendo ali. E isso é interessante. E mesmo que não aconteça, isso não é motivo para vocês ficarem, não, a gente tem que criar, a gente tem que exercitar, a gente tem que fazer esse exercício de criar a expectativa de saber ler não só a linguagem verbal, mas também interpretar a linguagem não verbal, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam agora no primeiro momento. Por favor, não façam as atividades além das que eu especifiquei no Class 1 para essa videoaula, tá? Porque tem todo um trabalho aí vamos falar, de desvendar o que o texto está querendo dizer. E se vocês pularem já para o final, não vai ficar um trabalho legal, eu não vou chegar aonde eu quero chegar com vocês, tá? Então, nesse primeiro momento, atente-se para as questões que estão sendo pedidas, respondam essas questões, lembrando que a linguagem verbal e a não verbal, elas estão aí, uma complementa a outra, tá?
para que o texto também não fique muito pedante, que vocês não se cansem de ler. Então, aí vem a linguagem não verbal para fazer esse diferencial, tá bom? Então, atente-se a isso, tá? Eu especifiquei certinho no Classroom as páginas e as tarefas, tá bom? Façam. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar, tá? Eu estou à disposição para vocês. E não se esqueçam disso, do título do texto, da linguagem verbal e a não verbal e das expectativas que vocês vão criar antes de ler o texto. E do depois, eu quero saber de vocês também o depois, se aquelas expectativas que vocês criaram, realmente elas aconteceram ou não, e o que deu certo aí. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto depois, tá bom? Beijo grande para vocês, tô morrendo de saudade de vocês, tá? E cuidem-se, e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.